Muito boa noite, este é mais um episódio de O Fiel da Balança, um canal para descomplicar as questões de saúde mental e direito do trabalho. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, e estou aqui com a Fabiana Robertoni e a Raquel Canto, que estão sempre conosco para discutir essas questões. E para a gente continuar, então, no embalo da nossa última conversa do último episódio, a gente estava falando justamente sobre a questão do aumento da procura por psiquiatras, então, né, o aumento da demanda. A gente comentou, acho que no primeiro vídeo, ou no segundo, se não me engano, que houve um aumento de 366% só nos consultórios particulares de procura de pacientes com quadros, principalmente de ansiedade e depressão, e, claro, a famosa síndrome de burnout, que então é a questão de uma síndrome de esgotamento, é uma síndrome depressiva, ansiosa, mas que acontece em decorrência da questão da dinâmica do trabalho, e que depende, claro, de características pessoais ali da pessoa que acaba adoecendo, mas também de uma dinâmica dada num contexto, uma contingência dentro do trabalho. Eu vou apresentar aqui agora para vocês uma descrição que acho que é interessante também para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, terem uma clareza do que é esse quadro, dessa síndrome específica que acontece no ambiente de trabalho, e depois vou elencar os dois elementos, tanto os componentes individuais ali, da personalidade da pessoa que sofre mais esse tipo de transtorno, como também do ambiente de trabalho, e a gente continua a nossa conversa. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui a tela? Uhum. Então, isso daqui são alguns sintomas que a gente observa nas pessoas que vêm com essa queixa de que estão com uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de executar o trabalho, e estão percebendo uma alteração do humor que começa justamente depois do início de alguma atividade específica e que vai se produzindo insidiosamente ao longo do tempo. Então, eu elenquei aqui alguns dos sintomas principais que eu acho que quem está nos assistindo às vezes pode até se identificar com isso, é importante até que se alguém se reconhecer nesse sentido, que possa procurar ajuda. Então, a gente vê aí um escalonamento desses sintomas, uma redução da capacidade de se alegrar, de sentir prazer, de se sentir animado com aquilo que está fazendo, uma dificuldade de concentração e memória, irritabilidade, labilidade emocional, né, que é aquela gangorra que a pessoa está uma hora triste, uma hora alegre, e fica achando até que é bipolar, mas, na verdade, essa labilidade emocional, né, essa gangorra emocional que as pessoas vivem, ela é muito típica da depressão e muito típica desse quadro de burnout, que você se sente muito esgotado, muito triste, depois você tem um lampejo de euforia ali, você vai dar o gás, faz aquilo tudo, depois volta a ficar mal de novo. Isso pode acontecer várias vezes ao longo de uma semana, ou mesmo de um dia. Inquietude, associado à sensação de angústia e insegurança, né? Como a Fabi tinha comentado no último episódio, o grande receio que as pessoas têm agora de perder o emprego, como isso intensifica esse sintoma, né? E amplifica justamente essa vivência ansiosa e aflitiva da pessoa que está ali com essa ameaça de poder ser mandada embora, e que também, associada a características de personalidade dela que a gente vai apontar aqui, levam a todo esse quadro. Uma dificuldade para tomar decisões, né, pela ambivalência afetiva que a pessoa se encontra. Então, vocês imaginam já no ambiente de trabalho tensionado pela pandemia, uma pessoa que tem que executar essas funções de tomada de decisões, por exemplo, e que fica ali sem essa capacidade plena por conta dessa síndrome. Um esgotamento físico e uma tensão muscular, né? Então, quem já não viveu, de um certo modo, esses aspectos aqui do sofrimento, e claro, se ele estiver muito intensificado, isso configura um problema de saúde que deve ser tratado. E eu vou só apontar aqui agora algumas características da personalidade das pessoas que desenvolvem mais esse quadro de burnout, mas também isso não significa que seja um transtorno exclusivo das pessoas que têm esse tipo de padrão. Então, a gente fala das pessoas que têm um sentido de ambição muito grande, uma tendência ao perfeccionismo, uma necessidade de reconhecimento pelos pares bastante elevada, uma abnegação das atividades de lazer, ou as atividades que se voltam para a pessoa. Então, a pessoa tende a negar esse tipo de comportamento para oferecer esse tempo, então, para o trabalho. Um desejo de ser insubstituível, né? Então, essa questão justamente de perder o emprego, de falar, não, as pessoas têm que reconhecer que sou eu que ocupo esse lugar e que eu não posso ser substituído. E, então, a negligência à vida pessoal. Quer dizer, todo esse coquetel pode gerar, num ambiente em que a gente observa essas características, aquele quadro que a gente descreveu no começo. Então, e esse ambiente agora, na pandemia, ele também agudizou essas situações. Que situações? Poucas oportunidades de participar. Então, o que a gente vê ao mesmo tempo, no oposto, um excesso de participação de atividades que são inócuas, né? Excesso de reuniões que não levam a um aumento da produtividade,
uma comunicação interna deficiente, uma falta de liberdade para decidir, um sentimento e uma responsabilidade que é crescente, conflito com outros colaboradores. Quer dizer, todos esses aspectos que, quando a gente está lidando no dia a dia numa empresa, na situação presencial, a gente já tem dificuldade de contornar esse tipo de situação posta. Imaginemos agora, na pandemia, durante o teletrabalho, em que a gente mal tem espaço para conseguir realizar esse tipo de encontro, de dinâmica que possa minimizar um pouco essas características que acontecem no trabalho. Uma falta de feedback positivo, instruções conflitantes vindas das hierarquias mais altas, uma pressão do tempo, que eu acho que na pandemia também se intensifica muito, e uma baixa autonomia para executar e resolver problemas. Então, eu vou tirar aqui a tela do compartilhamento, quis mostrar para vocês todo esse cenário. Então, o quadro clínico, a pessoa que está predisposta a esse quadro clínico e a situação contingencial que pode levar a esse quadro. E a gente nota mesmo um aumento já da demanda durante esse período de pandemia. Realmente a gente tem observado isso. Algumas pessoas mais ou menos, né, alguns colegas que têm consultório privado percebem mais isso. E a questão é, o burnout, ele pode ser caracterizado na pandemia como doença do trabalho, como a pessoa pode se proteger nesse sentido, quais recursos a pessoa pode buscar quando ela se encontra nessa situação. Raquel, Fabi, qualquer uma de vocês que queira assumir a resposta. Oi, boa tarde, né? Boa noite. Ale, eu estava ouvindo a sua fala, né? Eu fiz algumas anotações aqui de questões que você levantou, e eu queria te pedir para voltar esse último quadro. Já volto já, só um segundo. Vamos lá. Então, o que você vê aqui nesses tópicos que você levanta, né? E é um dos características de ambientes que ocorrem assédio, principalmente você encontra nas organizações que não têm uma política, que não tem uma organização bem definida, né? Então, quando você não tem a clareza das atividades, para quem o subordinado tem que se reportar, qual é o tempo da entrega das tarefas, e toda uma organização, o ambiente ele já é um ambiente assediador, né? Porque a partir do momento que as pessoas têm as regras claras, né, isso já não acontece. Uhum. Então, a gente tem que separar um pouco várias questões. Então, por exemplo, essa questão que você falou de doença profissional. Na verdade, a gente tem uma diferenciação, as pessoas falam em doença profissional, né? Só que a doença profissional, ela é característica de um tipo de trabalho. Então, a gente tem aqui o exemplo clássico, quem trabalha em mina e tem contato com o pó da sílica, tem a doença X. Uhum. Exatamente. Então, isso é doença profissional. Quando ela tem amparo numa atividade específica, num tipo de atividade específica, ela é uma doença profissional. A doença do trabalho, que ela é equiparada, né, a acidente do trabalho, então é uma situação em que o empregado vai ter uma estabilidade, é uma situação que o empregador tem que se preocupar com o ambiente de trabalho. Por que isso? Obviamente que você tem as excludentes, que a gente chama, do nexo, né? Então, o perito do INSS, ele vai analisar se houve um nexo entre o ambiente de trabalho e aquela doença desencadeada, né? Que ela é uma doença atípica, que eles chamam, e que o aparecimento decorreu da forma que o trabalho era prestado e das condições específicas do trabalho. Então, isso é uma doença do trabalho. E o que vai ter que ser? Qual é a prova do empregador? A prova do empregador é que ele tinha uma organização que respeitava os empregados, que respeitava o horário, que as funções eram bem delimitadas. Ele vai ter que comprovar a boa-fé e a excludente de nexo. Uhum. E o que o empregado vai ter que provar? Ele vai ter que provar que aquilo se desencadeou no trabalho. E não que era porque disso que você falou, eu vejo que tem muitas vezes questões que as pessoas já trazem, então são características dela, elas já têm a patologia, né?
Agora, também, né, na doutrina, eles entendem que a doença que é agravada no ambiente de trabalho, ela também vai ser uma doença do trabalho. E se for provado o nexo com a atividade, vai ter um afastamento, e essa pessoa, depois de 15 dias, se ela permanecer no afastamento, ela vai ter uma estabilidade, né? Agora, a gente vê que tem pessoas que independente do ambiente de trabalho, elas agravam a situação delas. Sim, né? se a gente for Então, considerar... como é que você, como psiquiatra, você acha que isso é possível diferenciar? Tá, maravilha, eu ia fazer justamente esse comentário, Raquel. É isso mesmo. A gente sabe que, por exemplo, os transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, vamos falar assim, ele tem um aspecto, um componente genético muito importante, né? Então, são pessoas que desde a infância, da adolescência, já notam um padrão mais ansioso, que se tornam pessoas ansiosas na vida adulta, até finalmente aquele momento em que aquela ansiedade se agudiza a tal ponto, então a pessoa abre uma crise de pânico, ou começa a ficar com uma intensificação daqueles sintomas e decide procurar ajuda. Às vezes não é por conta da ansiedade, porque a pessoa meio que se acostuma a conviver com aquela ansiedade, né? E no nosso mundo a gente não acha muito ruim uma pessoa ansiosa, porque ela parece produtiva, ela parece que faz as coisas, ela parece que está tocando a vida. Às vezes o que acontece é que uma pessoa ansiosa dessas vai procurar ajuda numa primeira vez que ela faz um quadro depressivo, por causa da melancolia, dos outros sintomas que são mais pesados, que a pessoa decide procurar ajuda, começa a tratar a depressão, aí ela percebe que também melhora da ansiedade, fala, nossa, eu estou deprimido agora, mas na verdade eu sou ansioso desde a minha infância, isso aqui começou a melhorar e tal. A mesma situação pode se produzir no trabalho também, nesse sentido, num quadro de burnout. A pessoa pode ter já um quadro de ansiedade generalizado, leve, moderado, e que a pessoa estava tocando a vida, vivendo numa boa. E, de repente, por conta dessa circunstância de entrar num ambiente de trabalho que é mais pernicioso, isso faz abrir esse quadro de esgotamento, essa síndrome de burnout, que a gente pode entender como uma síndrome depressiva. Então, o fato também da pessoa ter essa predisposição genética ou esse quadro anterior não tira o fato de que foi no ambiente de trabalho que você teve uma agudização e o surgimento de um outro problema. A gente não tem um diagnóstico psiquiátrico que exclui o outro, geralmente eles se somam, né? A gente fala das comorbidades, então você tem ali a depressão e a ansiedade, você tem um toque e a depressão, você pode ter uma esquizofrenia e o toque, você pode ter uma esquizofrenia e a depressão. Então, contanto que a gente entenda os desencadeantes claros e a mudança do padrão sindrômico, então você entende o funcionamento que foi acontecendo até aquele momento e tem uma ruptura nesse sentido, ou com o agravamento do quadro existente, ou com o surgimento de um novo problema, fica muito evidente para a gente que aquele problema aconteceu no ambiente de trabalho. Joia. Eu queria também, né, conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões, porque na prática, né, Raquel, a gente vê uma grande dificuldade das empresas em lidar com essas questões, né? Porque ela é uma questão extremamente delicada e quem normalmente acata o afastamento é o RH, né? A gente vê a dificuldade porque as pessoas, você está numa empresa, então quando você tem uma questão médica, a gente percebe que não é nem uma questão de um problema de falta de conhecimento, é realmente a delicadeza daquele assunto que merece uma atenção, talvez até redobrada aí das pessoas que recebem esses atestados. E quando esses atestados chegam, né, a gente tem lá, alguns vêm com a informação do CID, outros não vêm, e aí a gente sempre recebe as consultas, né? Nossa, essa pessoa está de novo afastada, né? Ela agora vai dar entrada no INSS para receber o benefício, porque a empresa tem obrigatoriedade de pagar os 15 primeiros dias, né? Aí vai para o INSS. O INSS, normalmente, ele programa o benefício por um determinado período e suspende aquilo, e, às vezes, o profissional não está apto para voltar a trabalhar. Quando ele chega na empresa, ele apresenta o atestado de inaptidão, mas a gente tem uma decisão do INSS dizendo que ele está apto. Então, essas questões que nós enfrentamos, né, no dia a dia das empresas, elas são bem complexas e eu acredito que existe uma falha na visão e na avaliação
em relação a essa prevenção, digamos assim, de como agir nessas situações. Né, Ale? Eu não sei se você... Exatamente. Eu diria que a prevenção de problemas psiquiátricos no ambiente de trabalho ela é raríssima, né? O que a gente tem é uma medicina do trabalho que se ocupa de ver questão de pressão, alteração metabólica, vai ver diabetes, essas questões mais comuns, vai ver se a pessoa ali não está ganhando muito peso, engordando, qualquer coisa nesse sentido, mas o cuidado e observação da evolução de quadros psiquiátricos, ou mesmo do acompanhamento da saúde mental, é praticamente inexistente, né? Não existe uma estratégia difundida e geral, né? Universal, vamos dizer assim. Então, isso é uma cultura que tem que ser criada mesmo nas empresas, né? Acho que a psiquiatria vai precisar galgar esse espaço, e hoje a OMS já dizia isso mesmo antes da pandemia, né? 2020 já era o ano em que nós estávamos esperando, nós médicos, né, estávamos esperando para que acontecesse a virada em que os problemas psiquiátricos eles passam a ser a primeira causa de afastamento no mundo do trabalho. Esse ano, já começou. Então, a psiquiatria já se tornou a especialidade mais importante no ambiente de trabalho, por conta do turnover, do presenteísmo, do absenteísmo, né? Para vocês terem ideia, o custo dos problemas psiquiátricos no mundo do trabalho no mundo é de 3 trilhões de dólares. E isso, 2/3 desse custo é só custo indireto por perdas do mundo do trabalho por conta do presenteísmo, absenteísmo e turnover. E a previsão é que em 2030 isso chega a 6 trilhões. Isso antes da pandemia. Eu acho que agora, depois da pandemia, talvez isso vai tomar uma outra forma. Então, como as empresas estão se preparando para encarar essa nova realidade, em que a gente vai ter que se acostumar cada vez mais a ver os nossos funcionários adoecendo, entrando em síndrome de esgotamento, porque a gente está vivendo num mundo extremamente acelerado, extremamente conectado, as exigências no trabalho estão se tornando cada vez mais agudas e as pessoas estão adoecendo. Isso não tem, a gente não consegue mudar essa roda viva, né? Isso está acontecendo, já está se produzindo. O que eu vejo dentro disso que você está dizendo, dessa questão da prevenção, né, é que ela não existe, né? Pelo menos, eu nunca vi. E o que eu percebo é que a situação, as empresas, como a Fabi falou, elas têm uma dificuldade de lidar com essas questões psiquiátricas, né, com os funcionários que estão doentes, e elas acabam agravando o quadro. Perfeito. E o que acontece é que, futuramente, elas, em vez de elas lidarem, né, de uma forma mais orgânica, o que acontece é que elas acabam agravando, essa pessoa ficando estigmatizada, e muitas vezes tem esses afastamentos, isso não resolve nada, e no futuro elas sofrem ações com valores altos de indenização, porque ao invés de solucionar, elas criaram um problema maior. Criar um problema suplementar, com certeza. Super interessante. Então, eu acho que o que está na ordem do dia hoje é realmente as empresas fazerem um planejamento de saúde mental, de como elas vão apoiar os funcionários, de como elas vão disponibilizar canais para eles levarem aí as questões delas, inclusive para que isso seja um material de prova para uma ação judicial. Ela comprovar que ela de fato tinha um projeto, que ela de fato amparou o trabalhador e que, se ele continuou ali com problemas, era um problema daí de fundo dele, não era uma questão relacionada ao trabalho, porque o ambiente de trabalho é um ambiente saudável, e ela conseguisse eximir de uma indenização, uma condenação na justiça do trabalho. Maravilha. Raquel, eu queria fazer um complemento dessa sua fala. Você quer falar alguma coisa, Fabi? Senão eu já... Não, depois eu falo. Tenho só um apontamento, mas vamos seguindo. Tá ótimo. Porque, assim, essa questão de como as pessoas... Eu não vou falar só das empresas, acho que, de um modo geral, a sociedade tem que fazer esse meia-culpa. A gente tem muita dificuldade de reconhecer um problema psiquiátrico como uma entidade clínica. A maior parte das vezes, os sintomas e as síndromes são entendidas como questões morais. As pessoas vão ali e vão julgar a pessoa que está sofrendo. Eu levantei aqui, eu anotei 3 sintomas só, que todos nós sabemos que as pessoas que vivem esses sintomas recebem uma carga de assédio muito grande por conta deles. A dificuldade de concentração, a tendência à procrastinação e a sonolência. Eu estou apontando aqui só 3 sintomas que a gente pode observar em uma diversidade de síndromes, desde ansiedade, depressão, burnout, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
Quer dizer, uma série de questões em que você observa isso. Agora, esses 3 sintomas também que eu apontei aqui, eles estão presentes em problemas psiquiátricos, mas eles também estão presentes num problema muito comum, que inclusive tem sim aumentado durante a pandemia, que é o problema da apneia do sono, que está relacionado à obesidade. Né? Então, você tem ali uma pessoa que está ganhando peso, a gente sabe quantas pessoas estão engordando durante a pandemia, isso leva a uma piora da qualidade do sono, e aí é que a questão da apneia do sono, você para de respirar durante a noite, você não consegue oxigenar o seu cérebro. Então, isso leva a uma síndrome muito próxima à síndrome da depressão, do déficit de atenção, e está exatamente desenhada com esse aspecto, a dificuldade de se concentrar, a tendência a procrastinar e a sonolência. E como que essa pessoa é vista do trabalho? Ah, é vagabundo, é preguiçoso, não faz as coisas que deve, não entrega o trabalho nos prazos, é ansioso, é estabanado. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade de entender, e quando a gente fala esses 3 sintomas aqui, todo mundo já pensa o quanto ele pode levar de prejuízo na execução das tarefas. Quer dizer, uma pessoa que não consegue se concentrar, uma pessoa que procrastina demais, vai deixando tudo para a última hora, ou uma pessoa sonolenta que não consegue lidar com a tarefa que ela está fazendo, a gente já imagina assim, toda a dificuldade para fazer as entregas, a qualidade do trabalho que não vai ser tão boa. E a gente não tem a sensibilidade que o sinal que tem que ser tocado, o alarme que tem que tocar quando a gente observa isso em alguém é, opa, será que essa pessoa está sofrendo algum problema de ordem psiquiátrica ou de ordem, eu quis dar esse exemplo da apneia do sono para trazer também um problema aqui que não é de ordem propriamente psiquiátrica, é de ordem respiratória, tem a ver com metabolismo e tudo mais. Então, a gente não vê isso, a gente não vê esse cuidado e não investir na saúde mental do seu trabalhador tem uma repercussão na produtividade clara. A própria OMS fala, isso só em relação aos quadros depressivos ansiosos. Para cada dólar investido no tratamento de depressão e ansiedade, você tem 4 dólares que voltam para a economia. Então, é super interessante que os empregadores tenham essa clareza, a gente está falando isso em nível mundial, tudo mais. Claro que para a empresa é uma outra conta, mas a gente já imagina isso, a gente investe uma parte, a gente recebe 4 vezes mais do que o que a gente investiu. Então, é super importante a gente conscientizar as pessoas, quem estiver nos ouvindo aqui, quem for o empregado ou empregador, que lutem mesmo pela organização e pela estruturação do serviço de saúde mental no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Você melhora a produtividade, você melhora os resultados, você melhora o moral dos seus trabalhadores, você melhora o interesse, a participação das pessoas naquele ambiente, sabendo que você está num trabalho que está zeloso pela sua condição clínica psiquiátrica. Sabia? Perfeito, Ale. Eu acho que, até em relação ao que a gente estava conversando, se há um programa, né, específico, se há algo desenhado para atender essas necessidades, a gente, pensando lá no exame admissional, né, Ale, você ter um retrato daquela pessoa, já ter uma indicação, Perfeito. já ter algo, né, registrado, mas tem que ser por um profissional específico, não adianta ser um generalista. Exatamente. Então, eu até reclamo bastante dos programas, né, de saúde ocupacionais, aí, esses programas que as empresas contratam para fazer essa gestão aí dos exames, enfim, por conta disso, né, que é aquilo que você bem falou. Os exames, eles são superficiais, né? Exatamente, toda essa dimensão fica eclipsada, né? Porque não se quer olhar para isso. No fim das contas, eu acho que essa que é a questão, né? Vamos olhar para o que é mais simples ali, mensurável, né? Pressão alta, se tem ali um diabetes, uma coisa facilmente resolvível, e não essa outra questão que tem um outro nível de complexidade, mas que gera um resultado muito maior para a pessoa. Exato. E ter todo o cuidado de, ao desenhar essas medidas, né, Ale, eu acho, tem envolvimento toda a questão ética, médica. Sem dúvida. O trânsito desses dados, que são dados muito confidenciais, são dados dos empregados. Quer dizer, não é simplesmente chamar uma pessoa para fazer, né? Esse programa ele tem que ser pensado, ele tem que ser desenhado com o profissional médico especializado, né? Porque a gente vai caminhar para esse número absurdo de afastamentos decorrentes dessas questões psiquiátricas. Não adianta depois, né, como tudo na vida, né, prevenir é o melhor, a melhor medida sempre.
Então, o que eu penso é exatamente isso. E eu tenho recomendado até para os meus clientes que tenham um profissional específico para lidar com essas questões, inclusive para encaminhar o assunto juntamente com a parte administrativa, com a parte legal, de uma forma muito mais tranquila. E aí eu também queria fazer uma pergunta, Ale, em relação aos excessos. Você também consegue identificar o excesso ou o abuso no sentido de pessoas que se valem, não estou falando nada absoluto, assim, pessoas que se apoiam, né, na questão psiquiátrica para justamente fugir do trabalho, assim, no sentido, não quero trabalhar, e aí não decidem sair porque é uma questão alimentar, mas também se apoiam nesses pilares aí médicos e psiquiátricos, não que elas não tenham a questão, né, mas que elas acabam se projetando muito mais para esses excessos do que de resolver a questão em si, né? Maravilha, é uma pergunta super interessante, foi porque ela é uma pergunta difícil, uma pergunta delicada, não é a gente não tem respostas prontas para esse tipo de situação, mas a gente sabe que sim, as pessoas podem abusar da pecha que ela também ganha de paciente psiquiátrico nesse sentido, né? Porque ela pode, como é um problema que é caracterizado por uma narrativa, e quem a gente está ali ouvindo, então a gente ouve aquela história, a partir daqueles elementos a gente configura aquele quadro e caracteriza aquela situação. A pessoa pode forjar uma narrativa, a pessoa pode persistir e manter um aspecto ali da doença dela hiperdimensionado para ter algum ganho secundário. Isso é a exceção, não é a regra, né? Então a gente tem que falar primeiramente isso. Porque senão as pessoas tendem a começar a falar, tá vendo, é tudo sem vergonha, as pessoas querem mesmo abusar, querem se colocar como coitadas e tudo mais. Então, essa situação que você está apontando é essa situação específica em que a gente fala de um mecanismo de vitimização, né, e que a pessoa tem claramente um ganho secundário posto ali, por isso que ela mantém aquele papel de vítima daquela situação, daquela circunstância, no caso do problema psiquiátrico dela, para se beneficiar de alguma coisa. Geralmente, a gente sempre fica atento no momento da entrevista e a gente tenta não entrevistar só a pessoa, né? A gente entrevista a pessoa, um familiar. É muito interessante poder fazer um trabalho nesse sentido no ambiente de trabalho, porque você também consegue elencar ali a dinâmica, o que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, para tentar diminuir justamente essas margens de erro que as narrativas podem trazer. E que, às vezes, o erro é propositado, nesse sentido como você está fazendo, as pessoas que querem abusar. Sempre pode acontecer, nós não estamos imunes a isso, não tem, né, uma máquina da mentira para você perceber se a pessoa está ali contando uma meia-verdade ou uma verdade com mais um excesso ali para tentar te convencer de alguma coisa. Então, nesse sentido, o que a gente conta com um elemento para poder mitigar essa possibilidade de erro é isso, assim, é entrevistar mais pessoas, é conhecer o ambiente de trabalho e estar sempre atento a essa dinâmica de vitimização e ganho secundário. Mas sim, isso pode acontecer e também é mister dizer, assim, isso é a exceção. A maior parte das pessoas tem um sofrimento muito intenso e a gente não deve confundir esse sofrimento com tendência à vitimização ou mimimi, como as pessoas gostam de falar, né, de ficar acusando quem passa por uma situação de depressão e ansiedade. Mas sim, a gente tem que estar sempre atento a essa possibilidade, sim. Até faço essa pergunta com bastante cautela, porque a gente escuta, né? Quando a consulta chega, essa pessoa é complicada, né? Essa pessoa, nossa, já trouxe tanto problema para cá. Então, assim, é isso. Então, a gente percebe que culturalmente mesmo falando, já a pessoa que tem esses problemas, ela já tem que enfrentar o preconceito. Exatamente, que é a psicofobia, né? E eu falo, mas eu também queria trazer uma questão que acho que justamente essa cultura em relação aos problemas psiquiátricos, ela vai mudar na pandemia, por uma simples questão estatística. Já tem estudos que foram publicados na China, isso depois de 4 meses do começo da pandemia lá, então era abril, maio, na província de Wuhan, na cidade de Wuhan, que foi o epicentro inicial da pandemia no mundo, em que você tinha, nas pessoas que saíram do confinamento, a presença de sintomas depressivos moderados a grave em 70% da população.
Nossa. Então, assim, o que as pessoas vão experimentar e estão experimentando nessa pandemia é um denominador comum que acho que todo mundo, para usar o português, claro, a água vai bater na bunda de todo mundo, sabe assim, para falar simples. Então, as pessoas vão começar a mudar um pouco essa cultura que elas têm em relação a isso, porque as pessoas vão começar a se reconhecer também afetadas por esse tipo de problema. Eu estou falando só dos sintomas depressivos. Irritabilidade, 57% das pessoas, ou seja, 6 pessoas a cada 10, 3 pessoas a cada 5. Etilismo, dobrou a quantidade de abuso de álcool no mundo. Você tem a depressão, que já tem índices que antes da pandemia, que já eram alarmantes, de 15% a 18% da população com depressão e ansiedade, na pandemia, 28% a 30%. 30% das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. As crianças, aqui no Brasil, 80% das crianças com alteração do comportamento. Então, quer dizer, se você não vai sofrer alteração do comportamento, seu filho vai sofrer, o seu neto vai sofrer, o seu sobrinho vai sofrer. Então, assim, eu acredito e espero que as pessoas aprendam com esse remédio muito amargo que nós estamos vivendo nessa pandemia, que ninguém é infalível, ninguém está protegido absolutamente de sofrer nesse sentido. Então, acredito que primeiro vai haver uma sensibilização maior em relação a essa questão e uma compreensão maior também das pessoas. Por conta disso, a gente vai ver o número de casos aumentar. E claro que dentro desses 70% de aumento de sintomas de depressão que a gente observa moderados a graves durante esse período de pandemia, muitos deles vão se manifestar no mundo do trabalho. Então, isso vai chegar na mão dos empresários, dos empregadores. Então, não vai ter como a gente se furtar a essa questão, né? A estatística está aí para mostrar isso para a gente, a dimensão e o vulto que isso vai tomar. Tanto é que a gente fala que a pandemia vai ser uma onda, a pandemia viral, e depois vai haver uma tsunami de problemas psiquiátricos a reboque, porque é o que a gente já está observando. Eu gostaria só de falar que, dentro de tudo que a gente comentou aqui, principalmente essa última fala do Alexandre, com relação a que todos nós estamos sujeitos, né, a essas questões psiquiátricas nos afetarem, ou alguém próximo, e vai mudar o nosso olhar, né, com relação ao outro, porque o que a gente vê, né, vinha vendo, era muitas vezes essa discriminação no trabalho, principalmente por parte dos chefes ou dos gestores, que muitas vezes eles tinham esse perfil assediador, esse perfil deprimido, esse perfil, um perfil patológico, e de uma certa forma eles projetavam, né? Então eles acabavam até perseguindo o empregado, e daí isso amarra com o que a gente estava falando, de você ter um programa, uma ouvidoria, ou você ter um programa de saúde mental, para que você identifique, né, da onde é que está vindo isso. E entender que se você faz um trabalho daí com todo mundo, você pode diluir, você pode diminuir essas questões da empresa, diminuir esses afastamentos. Porque muitas vezes a questão é gerada lá dentro, né, ou ela é má gestada, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso. Boa noite, obrigada. Maravilha, uma ótima noite para todos, então, e até a próxima, pessoal. Super abraço. Boa noite, até a próxima.